Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos, a mais essa aula do canal. A gente está aqui tentando concluir esse assunto fascinante chamado radiação. Eu confesso que eu estou já exausto desse processo de gravação de aulas em modo remoto. Assim, eu acho que no início da pandemia eu estava com muito mais energia para chegar e ficar falando, para uma câmera. Eu acho que nós, seres humanos, a gente vai ficando entediado assim, com a repetição das atividades. E aí eu sinto que quando esse tédio bate, tem duas coisas que a gente pode fazer, Tentar descansar, se isso for possível. E no momento ainda não é possível, porque a gente tem conteúdo para fechar, o semestre tem uma data para se encerrar. Então, assim, eu tô naquele momento de reconhecer que apesar do cansaço, existe um trabalho ainda a ser concluído. Então, essa opção nesse momento não é possível para mim. E a outra opção é tentar, se motivar, tentar encontrar alguma maneira de fazer a coisa um pouquinho diferente, assim, Porque eu acho que parte do cansaço que a gente experiencia, assim, é uma forma do nosso corpo, da nossa consciência de conversar com a gente e falar, cara, essa maneira de fazer as coisas, ela está gerando uma falta de motivação, uma falta de ânimo, então é importante que a gente reflita assim, se existe uma outra maneira de fazer aquilo que a gente tem que fazer mesmo para encontrar uma energia extra. Eu tô mais nesse segundo estágio, assim, sabe? Eu reflito com muita frequência sobre a maneira que eu faço as coisas, assim, sabe? Eu tô sempre refletindo para verificar se aquela forma de fazer aquilo que eu estou fazendo é a forma mais adequada para o meu espírito. Porque essa questão de querer fazer de uma maneira eficiente é bastante discutível, porque é difícil definir eficiência, Se a definição de eficiência ela vem de fora para dentro, então alguém fora de você define o que é a eficiência que você tem que buscar, então eu já não sei assim se isso realmente representa a eficiência no sentido puro da palavra, assim, porque cada um aqui tem uma missão, tem um propósito, tem, um motivo para fazer o que faz, assim, tem um papel a cumprir nesse desenrolar dos eventos cósmicos, assim, sabe? E se alguém de fora define para você o que é a eficiência da sua conduta, eu acho que essa definição vai ser sempre enviesada, assim, e vai te desviar de perceber dentro de você, assim, qual é a melhor maneira para você fazer as suas coisas, E no meu contexto, eu sinto que sempre que eu tô assim nesse rolê muito sério, velho, muito preso a uma visão conteudista, a uma ementa, quando eu sinto que eu tô nessa vibe da seriedade, assim, velho, é estranho, tem uma coisa errada, assim, saca? Porque a seriedade, assim, ela emburrece um pouco as pessoas, sabe? Então, eu, assim, como um acadêmico, como alguém que gosta de pensar e como alguém que tem prazer em fazer os outros pensar, quando eu sinto que eu tô nessa vibe, assim, de ficar muito escravo de uma ementa, porque eu tenho que cumprir esse conteúdo e aquele para fechar o semestre e tal, e começa a ficar muito careta, muito sério, assim, eu sinto que eu fico menos eficiente na construção do meu discurso, Então, assim, eu tenho algumas aulas para gravar ainda e eu vou gravar e eu vou finalizar, esse conteúdo radiação, mas eu não vou passar esse conteúdo para vocês de maneira neurótica. Não vou, velho, Porque eu não mereço isso, também vocês também não merecem. E aí a aula fica muito séria, assim. E eu não sei, eu tenho sentido, assim, fazendo aqui uma autocrítica, uma queda na qualidade das minhas aulas, assim. Eu sinto, sabe, velho? Porque eu acho que é isso, assim, uma percepção de um cansaço mesmo da forma de fazer as coisas, Eu tô sentindo muita falta, assim, de feedback dos alunos, sabe? De trocar ideia com os alunos, de dar bom dia para os alunos, de perguntar como é que eles estão se sentindo, De lançar uma pergunta, assim, no meio de uma aula, esperar um tempo para ver como é que eles vão responder, de ser bombardeado com perguntas que me motivem, ou que me estimulem a ter que pensar em como responder, porque eu acabo aprendendo também com isso, Mas infelizmente, assim, nesse contexto atual, assim, é o que eu consigo fazer. E eu tô tentando fazer da melhor forma que eu consigo, sabe? Tentando administrar o meu cansaço e o meu tesão e a minha vontade de fazer as coisas. Então, enfim, quis fazer esse pequeno desabafo aqui no início dessa aula para manifestar o meu atual estado de espírito, E dizer para vocês que vou tentar fazer o melhor que eu conseguir fazer no meu nível de cansaço,
né, e disposição para a gente conseguir encerrar esse conteúdo de uma maneira um pouco mais leve, assim, porque se vira uma prisão. E eu entendo que nesse momento, né, grande parte dos meus alunos que estão fazendo essa matéria de maneira oficial nos registros, né, da Universidade de Brasília já devem estar muito cansados, assim. Eu acho que esse esquema desse ano foi dureza para todo mundo, né, para os professores, para os alunos. Então, assim, vou tentar pelo menos apresentar esses conteúdos finais de uma maneira menos, sabe, pesada, menos séria, menos careta, menos objetivo, assim, tentar ser um pouco mais lúdico na exposição desses assuntos. Então, dito isso, vamos para o conteúdo da aula de hoje. A gente está tentando, como é que eu posso dizer assim, aprimorar os nossos modelos matemáticos que vão ser responsáveis por computar essa troca de energia térmica por radiação entre corpos, né? E eu dei uma ênfase aqui na palavra troca, porque até esse momento a gente não falou tanto de troca. A gente está falando de propriedades de emissão e de propriedades vinculadas à irradiação incidente numa dada superfície. Então, até agora, a minha referência conceitual é uma superfície, é isso daqui. Eu não coloquei, por exemplo, esses dois caras para interagir, para trocar calor por radiação. Estou falando o seguinte, bom, esse cara aqui, ele vai estar emitindo ondas em todas as direções. Se essa emissão for difusa, então essa intensidade de energia emitida não varia em função da direção. Se não for difusa, isso vai variar. Independente de ser ou não difusa, essa intensidade de energia emitida ela é função da temperatura e do comprimento de onda. Eu tenho uma referência que é o corpo negro, que é um emissor difuso, né, e que tem uma distribuição espectral de energia emitida conhecida, que é a distribuição de Planck. Se eu integro a distribuição de Planck em todos os comprimentos de onda, eu chego na lei de Stefan-Boltzmann, na qual eu consigo computar esse poder emissivo total de um corpo negro apenas em função de sua temperatura. Então a gente está falando assim sobre um corpo sozinho. E se esse corpo, de repente, não é um corpo negro, então vai ter uma emissividade que vai ser uma correção para eu computar o poder emissivo real desse corpo, tendo o corpo negro como uma referência. Essa emissividade ela é função também do comprimento de onda, da temperatura. Falei, né, sobre algumas características de emissividade para materiais muito polidos, que têm baixa emissividade e alta refletividade. Então, até agora, eu estou discutindo propriedades de superfícies vinculadas à emissão e recepção. Essa recepção vai estar vinculada à irradiação, que é o que chega na superfície. Daquela energia que chega, esse corpo vai poder refletir um pedaço, absorver um pedaço, transmitir outro pedaço. Então, até agora, eu não estou levando em consideração dois corpos ou mais trocando energia por radiação. Eu estou olhando para um corpo sozinho. A partir desse momento, eu vou colocar um outro corpo na jogada e a gente vai começar a tentar bolar um jeito de quantificar como dois corpos de fato interagem entre si. É claro, eu já falei isso aqui várias vezes nesse mini curso, que a disposição geométrica, eu fico sempre buscando aqui alguma coisa perto para dar como exemplo, mas sei lá, sempre vem as coisas mais aleatórias, né? Telefone, caixinha de óculos. Como esses caras estão orientados, vai afetar como um consegue ver o outro. Se esse cara está um de frente para o outro, né? Por mais que um pontinho aqui emita radiação em todas as direções, né? De tal sorte que esse cara pode emitir uma ondinha que vem para cá e acabe escapando desses aqui. Não é porque esses caras vão estar perto que tudo que esse cara vai emitir vai chegar nesse cara. Não é porque eles estão um de frente para o outro que tudo que esse cara emitir vai chegar nesse cara. Parte das ondinhas que esse cara de baixo emite vão poder vir para cá, e esse também. E agora, se esse cara está aqui inclinado, aí vai mudar mais ainda. Aí, de fato, você vai, sei lá, esperar que nesse arranjo a troca seja menor do que nesse arranjo, um de frente para o outro, né? Se ele estiver aqui, o quanto das ondas que esse cara emitem vão chegar nesse cara aqui. E aí, esse arranjo ele vai afetar como um corpo consegue ver o outro. E a gente vai tentar quantificar isso em termos de um cara chamado fator de forma.
esse fator de forma ele vai estar associado a uma integral. Vai ser a integral do fator de forma a grandeza física, geométrica responsável por computar como que um corpo enxerga o outro. E esse rolê, velho, do fator de forma é um rolê que dá uma boa complicada nesse esquema de computação dessa troca de energia radiante entre corpos. Então, para a gente começar a construir aqui uma teoriazinha para apresentar para vocês como é que esses caras vão trocar calor em termos de suas geometrias, vamos dar uma analisada aqui nessa figurinha. Então aqui, eu até vou diminuir um pouquinho porque eu acho que não tem que ser tão grande, né, brother? Vamos diminuir esse cara um pouquinho, colocar aqui, é até boa que a resolução fica melhor. E a gente dá um zoom aqui no programinha mesmo, que aí fica uma resolução bacana, todo mundo enxerga tudo, tem que enxergar. Eu vou só diminuir um pouquinho aqui. Ó, tá quase chegando onde eu quero chegar para ficar no tamanho legal para esse nível de zoom. Eu quero que dê para enxergar as variáveis todas e a figura. Pronto, esse é o Brasil que eu estou buscando, irmão. Esse é o Brasil que eu quero, velho. Mas a gente tem aqui duas superfícies, a superfície I, que está aqui embaixo, e a superfície J, que está aqui em cima, né? E aí a gente vai fazer alguns desenhos para definir alguns ângulos de interesse que vão ser importantes na construção desse conceito que eu chamo de fator de forma. Né? Eu primeiro desenho então um ângulo normal, a superfície I, e um ângulo normal, a superfície J. Esses ângulos normais vão ser importantes na definição desses ângulos θ. Eu vou ter um θI e um θJ. Esses ângulos vão ser formados por um arco que conecta o vetor normal de cada superfície a essa linha reta que conecta o centro da superfície I ao centro da superfície J, tá? Então aqui a gente tem θI e θJ, a gente tem uma distância R entre as superfícies em linha reta. Esses caras têm áreas DAI e DAJ e vão estar a temperaturas TI e TJ, né? Nessa figurinha aqui, a gente desenha esse DAJ cosseno θ, que é essa projeção dessa superfície aqui na direção desse ângulo θ, né? Então esse cara aqui, DAJ cosseno θ, eu vou escrever o seguinte sobre ele. Vamos pôr uma letrinha bem pequenininha para a gente não ter problema de ficar com um quadro super craudiado e confuso. Então vou pôr aqui uma letrinha que nem está tão pequena assim, mas enfim. O que eu escrevi sobre esse cara? Isso aqui seria a projeção, vamos ver, de AJ na direção de AI, né? Em certo sentido, essa projeção de DAJ na direção de AI, ela vai estar associada com a capacidade que J vai ter de enxergar I. Porque veja, né, J está apontando para esquerda, o vetor normal desse cara, né? E I para cima. Esses caras estão tipo assim perpendiculares, né, entre si. Então, assim, nessa figura que a gente está vendo aqui, por essa orientação de J e de I, a única parcela de J que é capaz de conseguir olhar para I vai ser a projeção de AJ na direção de I. Né? Esse cosseno de θJ, se esse cara, por exemplo, se o θJ é 0, é porque, velho, eu vou ter J olhando de frente para I. Cosseno de 0 é 1. Então eu vou ter a maior área possível de J que consegue olhar para I. Entende? Se esse ângulo θ ele vai aumentando, se afastando de 0 e chega, por exemplo, em 90 graus, cosseno de 90 é 0. Se o J está assim e o I está assim, nada de J consegue ver I. Então esse cosseno de θJ vai estar associado ao quanto da minha área DAJ consegue olhar para I e perceber I. E, consequentemente, tanto mandar quanto receber, né, ondas por radiação térmica de I. Beleza? Esse dωji, o que eu escrevi sobre ele aqui? E eu vou tentar nessa aula, velho, fazer a coisa bem devagar, porque isso daqui, irmão, confunde demais a gente, velho. Quando entra no campo de radiação e de ângulo sólido e de estereoradiano, isso daí a gente não está acostumado com esse tipo de geometria, com esse tipo de abordagem.
e a gente fica confuso mesmo. Então acho que definições aqui nunca são demais, eu já falei sobre isso na primeira aula, mas falarei mais na aula de hoje. Então esse cara aqui seria um ângulo sólido, referente a como J enxerga I. Tem a ver com essa abertura, né? O ângulo sólido tem a ver com o seu campo de visão, né? Tem a ver com quanto você consegue enxergar. Eu tava viajando aqui antes de começar essa aula, pensando no seguinte, velho, se eu abro os braços aqui, ó, olhando para frente, né, olhando para a câmera, eu nesse momento não estou enxergando essa mão minha aqui e nem essa. Então, o meu ângulo sólido, o meu campo de visão, ele é menor do que 2π esteroradiano. Se eu fosse uma mosca e conseguisse ver atrás de mim, eu teria um ângulo sólido muito maior de visão, né? A minha abertura da minha lente de visão seria muito maior. Um experimento que você pode fazer em casa para sacar essa ideia de ângulo sólido é começar com os braços aqui abertos, olhando para frente, e aí você vai olhando para frente e vai fechando os braços. Opa, aqui fechei um pouquinho meus braços, já consigo ver um pouco minha mão. Se você só consegue ver os seus braços nesse ângulo, é porque o teu ângulo de visão ele é pequeno. Existem alguns tipos de distúrbios oculares que geram diminuições no ângulo de visão de certos indivíduos, né? Então o cara, em vez de conseguir enxergar quase 2π esteroradiano, ele enxerga, sei lá, π ou menos, assim, a visão vai ficando mais estreita, né? Quando você põe aquela coisa no cavalo, assim, você diminui a abertura na qual ele consegue enxergar. Sei lá, se ele está com 2π esteroradiano de ângulo sólido de visão, ele vai para uma coisa muito menor do que isso. Então acho que essa ideia de pensar em abertura de ângulo de visão te dá uma noção do que é o ângulo sólido. O tanto você consegue enxergar de uma certa região ali do espaço. Então, o que eu estou falando é o seguinte, velho, J só vai ser capaz de ver um pedaço de I, porque ele está olhando para frente, o I está ali embaixo, ele não consegue olhar e virar a cabeça lá, porque é uma placa, está parada, né? Então, a gente vai ter que levar isso em consideração para tentar entender como que uma superfície enxerga a outra. Isso é apenas uma introdução inicial às grandezas que a gente vai ter que usar para poder falar sobre esse fator de forma. Beleza, galera? Espero que tenham entendido. Eu não tenho feedback, então eu falo beleza, galera, e ninguém me responde e fico eu e a minha cabeça conversando, né, nesse monólogo eterno, assim, do EAD, que é uma grande doideira. Deixa eu pôr esse cara um pouco mais pra cá, velho. Pronto, tá massa. E vamos então continuar aqui a nossa construção. Vou pegar uma letrinha aqui, 12. E aí eu vou escrever uma frasezinha pra gente definir algo aqui embaixo. E a frase é a seguinte: a taxa na qual o calor deixa DAI. Eu vou escrever assim mesmo, tá? Vocês entendem que é DAI. Porque eu não tenho aqui simbologia LaTeX e tô com preguiça. Foda-se. E é interceptada por DAJ via radiação é dada por. Então, assim, o tanto de calor que sai de DAI e consegue ser percebido por DAJ, eu vou pôr aqui uma expressão e depois a gente vai dissecá-la, tá? Mas a gente já tem condição já de escrever isso daqui, porque tudo que vai estar envolvido aqui nessa equação já foi apresentado para vocês anteriormente. Vamos pôr isso aqui um pouquinho mais para cima, tá de boas? Então isso aqui vai ser a equação 1, na qual a gente vai ter um diferencial de calor que sai de I e chega em J. E eu vou pôr aqui uma legendazinha para cada uma das variáveis que vai pintar nessa equação. Esse cara vai ser igual essa intensidade de emissão que vai sair de I, né, que seria uma intensidade espectral emissiva. Nesse caso aqui, esse cara já seria, na verdade, eu acho que a intensidade total de radiação, assim, por unidade de área, de normal a emissão, por unidade de ângulo sólido, tá? Naquela definição de intensidade de emissão. Esse cara vai multiplicar aqui o cosseno de θi, vai multiplicar DAI e vai multiplicar d ômega j. E aí vamos pôr a legendazinha de cada um desses caras aqui, desse maluco, dessa projeção aqui e desse brother. Então isso daqui
Vamos pôr uma letrinha bem pequenininha, porque vai caber, vou pôr até 8, vai, dane-se. O que seria isso daqui? Isso seria a taxa de calor que sai de I e chega em J. Nem tudo que sai de I, velho, vai chegar em J. É o que eu falei. Né? Essas ondas vão ser emitidas a partir de cada ponto da superfície de I em todas as direções. Um pedaço vai chegar em J. Esse pedaço vai estar associado a essas grandezas que estão do lado direito da minha equação. O que seria esse cara aqui? Esse cara vai ser intensidade de radiação que sai de I. Pronto, saiu de I. Não é o que vai chegar em J, é o que está saindo de I. Esse cara, por unidade de área normal, a direção da emissão e por unidade de ângulo sólido. Pronto. Maravilha. Vamos pôr agora uma setinha para esse cara aqui. Quem que é esse brother? O cosseno de θi, DAI. Isso aqui é projeção de DAI capaz de ser vista por J. Em vez de pôr DAI, vamos pôr assim, a projeção de I, porque aí já tem essa área que pode ser vista por J. Né? J nunca vai conseguir olhar para essa projeção normal, ele só vai conseguir olhar para aquilo que vai estar alinhado de DAI na direção dessa reta de comprimento R que conecta o centro de I a J. E esse dωji, esse cara aqui, vai ser o tal do ângulo sólido, que mede, no fundo, como J efetivamente vê, enxerga melhor. Enxerga aí. Então a gente vai ter que ter todos esses termos para computar aquilo que está saindo de I e que está chegando em J. Depende de tudo que sai de I, dessa projeção de I que J consegue ver e de como J de fato olha para I. Né? Esse ângulo sólido aqui, ele vai estar associado, esse dωji, a essa projeção aqui, dividida por esse raio ao quadrado pela definição de ângulo sólido. Então aqui eu já posso colocar essa minha definição de ângulo sólido, uma equação que eu vou chamar de 2, talvez. Não sei, porque... Deixa eu ver aqui, só um segundinho, galera. O que eu estou fazendo com as minhas equações? Não, por enquanto eu não vou dar tipo, nenhum número para ela, não. Foda-se, velho. Então aqui, ó, esse D... Um pouquinho mais de zoom, porque é difícil escrever fora do zoom. Esse D, ômega, JI, por definição, esse cara vai ser essa projeção da área normal dividido por R ao quadrado. E aí, se você junta essas duas equações, você vai concluir, você vai rapidamente perceber que esse dq que sai de I e chega em J, vamos pôr aqui a setinha, esse cara vai ser essa intensidade, esse cosseno de θi, o cosseno de θj, tem dois cossenos, DAI, DAJ, olha que coisa bonita, dividido por um R ao quadrado. Então esse daqui seria esse diferencial, tá? Bom, aí eu vou fazer uma afirmação aqui para a gente modelar melhor essa intensidade que sai de I, que é a seguinte, que eu pus aqui no meu caderno. Se I emite e reflete, e aí emissão e reflexão tem a ver com radiosidade. Radiosidade é aquilo que o cara emite, mas aquilo que ele reflete da parcela da irradiação que incide sobre ele. Se ele é um emissor e um refletor, vamos pôr assim, difuso, então a gente vai ter uma relação interessante entre essa intensidade que ele emite e sua radiosidade, que vai ser a seguinte. Esse I, a intensidade de emissão espectral,
vai ser essa radiosidade total dividido por π. Se esse cara é difuso e eu já integro isso em todas as direções, como essa intensidade não varia em função de θ ou de φ, essa integral, né, vai dar π, basicamente, assim, que vai levar da radiosidade, né, para a intensidade que ele está emitindo, que está saindo de I. E aí eu vou usar isso daqui na minha equação, que é essa daqui. É horrível quando você fica esse aqui, esse ali, esse daí, e não numera, né? Existe uma certa burrice da minha parte de não estar aqui numerando as equações. Talvez também uma certa preguiça, não sei. Mas enfim, essa equação aqui é uma equação importante. Essa equação também é uma equação relevante. Vamos sublinhar. E aí eu vou pegar esse cara aqui. Eu vou tacar esse cara aqui. E eu vou sair com uma equaçãozinha de brinde. Que vai ser, para ficar melhor ainda, cara, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa equação aqui, ó. Top, Ctrl C. Aqui, Ctrl V. E aí eu vou pegar simplesmente uma canetinha verde. Eu vou apagar esse cara aqui. Pá, e eu vou substituir esse cara pela radiosidade. E vou pôr um π aqui, ó. πr ao quadrado. Perfeito. Isso é a parcela diferencial. Se eu quiser computar tudo, né, tipo esse calor total que está saindo de I chegando em J, eu tenho que integrar esse cara nas duas áreas. Então eu posso colocar aqui tipo de azul a minha frase e falar assim, finalmente, que é uma frase que os professores geralmente usam muito quando estão cansados do saco cheio, falam finalmente, e aí mete uma frase lá final. Eu vou pegar esse cara, eu vou pôr aqui embaixo, eu vou pôr de azul. Eu vou pegar e apagar esse diferencial aqui. E aí eu vou integrar isso daqui, né, duas vezes. Deixa eu fazer o seguinte. Para caber na integral, vamos pegar esse cara e pôr mais para cá. Dane-se. E eu meto duas integrais aqui. Pá, pá. Uma integral em AI, uma integral em AJ. Essa radiosidade aqui, ela não depende da área. Então eu posso tirar ela para fora da integral. Venha para cá, senhor. Venha para cá. Top. E aí eu tenho que integrar isso daqui, ó, esses cosseno e tal, ao longo da área. Isso daqui é treta para a cabeça. E aí a gente vai ter que buscar várias formas diferentes de conseguir computar essas integrais. Só que antes da gente tentar mostrar esses exemplos e tal, eu queria escrever algumas coisinhas sobre essa equação aqui, que é uma equação bacana. Deixa eu só melhorar esse J aqui que está muito feio, beleza. Tá tudo feio, né, brother? E beleza é fundamental. Vamos pôr questão de igual. Vamos circular isso daqui, vamos fechar, pôr uma caixinha aqui, porque essa equação é uma equação muito importante. Vamos dar um número para ela, que ela vai ser depois usada novamente para chegar numa outra equação. Pronto. Essa equação vai ser a equação 2. E aí vamos escrever alguma coisinha sobre isso daqui. Eu escrevi um textão no meu caderno, então bora ver que diabo que eu escrevi sobre isso daqui. O que eu escrevi? Eu escrevi o seguinte: a taxa de calor que é emitida e refletida, por isso radiosidade, de I para J é função do arranjo geométrico entre as superfícies. Note que quando as faces das superfícies encontram-se voltadas uma de frente para a outra, então os ângulos são zero, né? Então assim, os ângulos θ são nulos. Essa integração é máxima. Faz sentido, né? Porque vai ter cosseno de zero aqui, velho. Cosseno de zero é 1. É o máximo que vai dar para ter ali. Que mais? A fração de energia radiante efetivamente interceptada
dada por J partindo de I, dividida pela energia total emitida e refletida por I, que não é necessariamente interceptada por J, então tem um pedaço do que sai de I que não chega em J, é chamada de fator de forma. Ufa! Então definir aqui fator de forma, velho, é uma fração. Vou apagar essa setinha, tá muito feio. Vou deixar aqui do lado, pronto. Então, se eu pego, né, e uso esse texto para definir fator de forma, eu vou ter uma equação para esse cara. Eu estou falando o seguinte, que o fator de forma, F e J, vou pôr um zoom aqui porque fica mais fácil, mais confortável de escrever, velho. F e J vai ser essa fração, essa razão daquilo que sai de I e chega em J, dividido por tudo aquilo que está saindo de I, que vai ser a área de I vezes a radiosidade de I. Radiosidade é aquilo que ele está emitindo mais a parcela refletida da irradiação. Essa é a minha equação 3. Bom, isso é fator de forma, né, de I com relação a J. Fator de forma de I com relação a J. Não necessariamente FIJ vai ser igual a FJI. Não necessariamente. A gente vai chegar numa relação chamada relação de reciprocidade que vai mostrar a relação entre FIJ e FJI. Mas vamos por partes, tá? Se eu pego a minha equação 2 e taco na equação 3, então eu vou ter uma expressão que vai culminar nessa integral do fator de forma, que foi o título da aula de hoje, né? Então, vamos fazer isso daqui, pegar 2 e tacar em 3, tá? Cadê aqui meu mouse? Onde é que eu coloco isso daqui? Um pouquinho embaixo, né? Estou pegando 3 e tacando em 2. Eu vou ter uma equação para essa integral do fator de forma, que vai ser, vou pôr aqui ela logo inteira, em vez de ficar na preguicinha, 1 sobre AI de uma integral dupla em AI e AJ de um cosseno de θi que multiplica um cosseno de θj dividido por πr ao quadrado, que multiplica dai, daj. Então a gente tem aqui uma expressão para essa integral do fator de forma. Maravilha. Deixa eu circular isso daqui, velho, esse cara é importante. Se você usa as mesmas definições que a gente usou aqui para I em relação a J, só que faz isso, né, para J em relação a I, faça isso em casa, você vai chegar no seguinte. Do mesmo modo, você vai ter uma equação muito semelhante para computar FJI, o que sai de J e é de fato interceptado por I, só que um pouquinho diferente, né? O teu FJI, mostra em casa, pelas definições, vai ser 1 sobre AJ da integral dupla AI, AJ, cosseno de θi, cosseno de θj, dividido por π, r ao quadrado, dai, daj. Então, bora também circular isso daqui. E a gente vai comparar essa equação aqui com a equação de cima.
pô, assim mesmo tá ótimo. Bora dar um número para essas equações, né? Então, sei lá, vamos chamar essa aqui de 4, essa aqui de 5. E se você compara 4 e 5, você vai concluir que essas integrais são iguais, mas as áreas e os índices são diferentes. Então, se você compara 4 com 5, você vai chegar na conclusão de que f e j, que multiplica a i, vai ser igual a fji, que multiplica a j. Essa relação aqui ela é muito importante e ela tem um nome, ela é chamada de relação de reciprocidade e ela vai ser muito útil para a gente determinar alguns fatores de forma de superfícies aí específicas. Vocês vão ver que determinação de fator de forma é um rolê meio complicado e quanto mais relação entre fatores de forma de diferentes superfícies tiver na manga para usar, vai ser bom para você. Então, isso aqui a gente vai chamar de relação de reciprocidade. Reciprocidade. Pode crer? Beleza. Além disso, deixa eu ver se eu acho uma equação aqui útil. Ah, achei. Se a gente tiver, por exemplo, um invólucro, né, uma cavidade fechada com várias superfícies ali, eu vou ter outra relação útil para a gente também. Então, deixa eu escrever isso daqui. Além disso, para um invólucro, o que seria um invólucro? Seria isso daqui, ó. Você pegar uma superfície como essa. Se eu tiver uma superfície fechada, velho, eu tenho, sei lá, a superfície 1 aqui, que seria essa face, a superfície 2, que seria essa daqui do mouse, a 3, a 4, a I, a J, a N, várias superfícies aqui. Eu vou ter vários tipos diferentes de fatores de forma aqui. Eu vou ter um fator de forma de 1 em relação a 2, de 1 em relação a 3, de 1 em relação a 4, de 1 em relação a 5, de 1 em relação a N, etc. Agora, se esse cara aqui é um cara fechado, velho, é um invólucro, uma superfície 1 aqui, por exemplo, tudo que ela emite vai ter que chegar em alguém. Então, N, N-1, A3, A2, esses caras vão ser os caras que vão receber aquilo que vai estar saindo de 1, por exemplo. Então, se esse cara estiver fechado, isso só vale para um invólucro, eu vou ter uma relação interessante que é o somatório, né, J de 1 até N de F e J vai ter que ser igual a 1. Tudo aquilo que sai de I vai ter que chegar nas J superfícies que tem, nas N superfícies J que vão ter ali no invólucro ocupando espaço junto com I, porque esse cara está fechado. Não tem como aquilo que está saindo da superfície 1 não chegar em alguém ali. Alguém tem que receber isso daí. Está todo mundo fechado. Não tem como nada escapar do invólucro. Essa relação aqui, para invólucros, isso aqui vai receber um nome também importante, chamado regra do somatório. Beleza? Né? Isso aqui fica mais fácil de você perceber quando você organiza isso em termos matriciais, né? E mostra que no invólucro você vai ter tipo, vários fatores de forma ali diferentes. Né? O que sai de 1 e chega em 1, por exemplo, que é uma coisa... Como assim? Sai de 1 e chega em 1? Já vou explicar. O que sai de 1 e chega em 2, o que sai de 1 e chega em N, o que sai de 2 e chega em 1, o que sai de 2 e chega nele mesmo, por aí vai. Esse tipo de representação matricial de superfícies que pertencem a invólucros é interessante para você determinar fatores de forma dessas superfícies. E aí a regra do somatório junto com a regra da reciprocidade podem ser úteis para você, tá bom? Que mais que eu queria falar aqui? Uma questão que é importante assim, tá? De comentar é o seguinte. Esse lance de F11 e F22 ele é meio confuso mesmo. Então, vou dar um exemplo que vai ficar claro para vocês. Eu vou desenhar uma superfície côncava. Então, imagine isso daqui. É difícil demais desenhar uma superfície côncava. Meu Deus do céu. Eu não tenho essa habilidade. Foda-se, vai ser isso. E uma convexa. Então, se eu estou aqui na superfície côncava, eu tenho um ponto aqui. Esse cara vai estar emitindo assim, vai estar emitindo assim, está emitindo assim. Né? Repare que essa setinha aqui ela vai bater aqui, ó. Então um pedaço do que esse cara emite chega nele mesmo. Aqui o meu FI ele é diferente de zero. Ou seja,
a superfície percebe a si própria, porque ela é côncava. Algum ponto dela vai mandar alguma onda em alguma direção que algum outro ponto dela vai perceber. Isso seria esses caras aqui, ó, F11, F22 e por aí vai. A diagonal dessa matriz aqui estaria associada à parcela de radiação que sai de uma superfície e chega nela mesma. Numa superfície convexa ou plana, esse cara vai mandar para cá, e ele não vai ter como receber. Né? Esses pontos aqui estão fora da superfície. Então aqui o meu FII é zero. Então esse cara não necessariamente é zero. Ele vai ser zero ou não se a superfície for plana, convexa ou côncava. Então numa superfície côncava, esse cara aqui é diferente de zero. Numa superfície convexa, esse cara não necessariamente é zero. Beleza? E aí, a gente da engenharia, né, tem certas estratégias para poder lidar com essa questão de fator de forma, porque essas integrais são integrais difíceis de você calcular. Eu até estava fazendo uma busca aqui, velho, View Factor Calculator, ontem no Google. Tem esse site aqui, ó, que está associado àquele programa, aquele IES, Engineering Equation Solver, no qual ele tem assim umas tabelas, curte só, fatores de forma 3D. Então, como é que um disco enxerga o outro? Como é que uma parede enxerga a outra? Isso aqui, velho, são arranjos super complexos, com às vezes várias superfícies ali, vários cilindros, como é que um cilindro enxerga o outro. É treta, mas sei lá, existem subrotinas desse programinha que calculam isso. Então, por exemplo, sei lá, vamos pegar esse caso de uma esfera e um disco. Uma esfera e um disco. Se você coloca no teu Engineering Equation Solver essa função F3D_16, que é a função de R, o raio do disco, e H, a distância entre o centro da esfera e do disco, esse cara vai retornar para você o fator de forma entre a esfera, que seria a superfície 1, né, e o disco, superfície 2. Então ele dá aqui um exemplo de unidades, né, o fator de forma para um disco de raio de 1 metro e uma separação de meio metro entre esse cara e a esfera. Esse fator de forma de como a esfera enxerga o disco vai ser 0,2764. Então é isso, né? Então 27% da energia radiante que sai do disco chega na esfera, por exemplo, se eles estiverem separados por uma distância de meio metro e o disco com raio 1. Então você veja que assim, é treta calcular fator de forma, né? Isso aqui são vários de engenharia. Isso é feito usando aquela integral, usando alguns teoremas. Isso aqui por causa 3D. No livro do Encropera, a gente tem isso daqui, ó. Por exemplo, algumas tabelas de geometrias comuns, e com fórmulas já fechadas, né? Então, sei lá, duas placas perpendiculares com uma borda comum, você consegue estimar uma equação para fator de forma de I em relação a J em função dessas distâncias, por exemplo, sei lá, e aí um invólucro com 3 lados, cilindros paralelos com raios diferentes, e aí por aí vai ter um monte de geometria, um monte de expressão para você estimar fatores de forma, tem tabelas para placas paralelas em função da separação entre as placas, discos paralelos, placas com um ângulo de 90 graus uma em relação à outra. Então isso aqui é um negócio assim, que é um mundo, né, para você estimar isso daqui. Eu vou parar por aqui na aula de hoje, eu queria só introduzir a ideia, e aí na próxima aula eu vou resolver alguns exercícios, alguns exemplos de determinação, de cálculo de fatores de forma para diferentes geometrias, usando a definição, usando reciprocidade, usando regra do somatório, para a gente começar a investigar essa troca radiante entre superfícies. Então é isso, galera. Espero que tenham curtido a aula de hoje. Gratidão pela companhia virtual aqui. Espero que tenham entendido também. Se tiver dúvida, põe no comentário, vou tentar responder. Se tiver feedback, crítica, elogio, sugestão, põe no comentário. Eu agradeço sempre o feedback de vocês. E a gente se vê na próxima aula. Um beijo, velho, no coração de vocês e até mais.